Muito bem. E aí, galera? Todo mundo passando por essa situação tão estranha, diferente para todo mundo. Mas vamos ter que passar por tudo isso juntos. Vamos superar toda essa dificuldade juntos. O mundo inteiro está passando por isso, nós também. Mas a vida não pode parar, não é assim? Vamos seguir, vamos continuar com ânimo. Vamos ter que vencer as dificuldades a cada dia. Todas as famílias vão passar dificuldades, uns mais, outros menos, e nós também. Mas nada de baixar a cabeça, tá, galera? Vamos para frente, vamos seguir. E continuar estudando e aprendendo física, tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Uma aulinha básica, importante, continuando nosso assunto. Estamos na frente B. Vamos trabalhar propagação do calor. Esse assunto ele já foi feito uma introdução em sala de aula, vocês devem estar lembrados. Mas hoje vamos recapitular e avançar um pouco mais. E vamos em frente. Vamos em frente. Gente, está tudo muito feito assim, na verdade, improvisado. Tem barulho da rua, tem barulho de cachorro, tá? A gente vai tentando passar por cima de tudo isso. Não estamos acostumados muito a esse tipo de aula, né? Mas vamos lá. Eu fazendo de conta que vocês estão aqui na minha frente, viu? É tão difícil. Mas vamos lá. Então, galera, propagação do calor. Vocês devem lembrar bem que há 3 processos de propagação, não é isso? Então, condução, convecção e radiação. São os 3 processos. A condução é aquele mais simples dos processos, em que o calor ele vai se propagando molécula a molécula, mais ou menos como vocês estão vendo aqui no slide. Esse é um processo que ocorre principalmente nos sólidos, basicamente só nos sólidos, e que, como vocês estão vendo aí na imagem, a molécula ela recebe energia, ela então passa a vibrar, agita-se, ela está se agitando, e no que ela agita, ela vai começar a transmitir e transferir essa energia para as moléculas do seu entorno, e essas moléculas do entorno para suas vizinhas, e assim sucessivamente, de tal forma, como a gente pode ver muito bem, o calor ele vai se propagando, né, ao longo dessa haste aqui, até chegar na outra extremidade. Esse é o processo de condução, repetindo, para os sólidos principalmente. Aqui nós temos as características principais desse processo. Como nós já citamos, o calor, basicamente, os meios sólidos, ele transfere-se molécula a molécula. Não há, isso é muito importante, gente, não há transporte de matéria. Observe que a molécula ela não sai do lugar, ela não sai caminhando. Então, voltando aqui, observe que cada molécula ela vibra em torno de uma certa posição de equilíbrio, mais ou menos. E a energia é que vai fluindo. Então, como está dizendo aqui, né, há um fluxo de energia, um fluxo energético, porém, não há transporte de matéria. Esse processo de propagação não produz transporte de matéria. Está bem claro isso, galera? Por isso que ele é um processo, basicamente, dos meios sólidos. Né? Talvez essas sejam as principais características. Um parênteses rapidamente. Esse material aqui, eu vou deixar no portal da escola, tá? Vocês vão poder acessá-lo para ler com mais calma. Você tem os resumos. Basicamente, essa mesma aula que está aqui no slide, ela vai estar lá no portal. Além disso, também vou deixar uma lista de questões, exercícios, e que posteriormente, no plantão de dúvidas, a gente vai poder estar ajudando vocês. Tá legal? Então, vamos seguir mais um pouco. Especificamente, a condução térmica tem uma lei, é chamada Lei de Fourier, ou Lei da Condução Térmica. Essa lei ela calcula o fluxo de calor, a quantidade de energia em um certo tempo, por segundo, por minuto, por hora, que flui de uma região mais quente para uma região mais fria. Vocês estão lembrados que o calor flui do quente para o frio. Então, essa imagem mostra exatamente a equação, onde esse K aqui que vocês estão vendo é chamada constante de condutividade térmica ou constante de condutibilidade térmica, tanto faz. E essa constante depende do material. Então, em geral, dos metais, essa constante é maior. Essa constante ele tem um valor mais elevado, porque o metal é um bom condutor de calor, né? Assim? Mas não depende apenas do material. Depende, por exemplo, da área, né, que você tem de superfície que permite essa energia fluir. Então, no caso aqui você está vendo uma parede de tijolos e tem uma certa área, né? A gente calcula a área com a formulazinha da matemática. Então, quanto maior essa área, maior o fluxo. Veja que fluxo é essa letra aqui, né? O φ, letra grega. Então, já dependemos de 2 fatores, tá?
o tipo de material, a natureza do material. Então tem os bons condutores, como os metais, e os maus condutores, como por exemplo o isopor, né, cortiça. Então, e depende também da área. Depende também da diferença de temperaturas, obviamente. Esse θ1, θ2 que vocês estão vendo aí é temperatura maior e menor. Não é temperatura final inicial, tá? É diferença de temperatura no sentido de maior e menor. Lógico que quanto maior essa diferença de temperatura, maior vai ser, obviamente, o fluxo, né? A transferência de energia de um meio para outro. E também depende inversamente agora, olha lá embaixo na expressão, que tem um ezinho de espessura ou largura. Então, uma parede como essa, ela tem uma certa espessura. Quanto mais espessa essa parede, é lógico que o calor vai ter mais dificuldade de atravessar essa parede. Quanto mais fininho, mais fácil é atravessar. Então a espessura, o fluxo e a espessura são inversamente proporcionais. Um aumenta, o outro diminui, você sabe muito bem disso. Então, por exemplo, na sala de aula da gente, né? Então lembre que tem uma parede ali que pega sol pela parte da manhã, me parece que é isso, né? Então veja que na parede, alvenaria ali, a gente não sente a parede quente pelo lado de dentro, mas se você coloca a mão no vidro, lembre da sua sala de aula, né? Ou no próprio seu quarto, né? Que toma sol à tarde. Então você coloca a mão assim no vidro, você sente que o vidro está quente. Bom, porque o vidro é mais, né? Espessura pequenininha, então o calor flui mais fácil por ali. Beleza, galera? Até aí tá bem claro? Esse é o processo da condução térmica. Mas vamos avançar um pouco mais. Aqui são as mesmas, o que eu estava falando agora, né? Exatamente quais são as grandezas que são envolvidas aí nesse fluxo. Lembrando que o conceito de fluxo, tá aqui essa outra expressão maior. Fluxo, ele é quantidade de energia, quantidade de calor sobre tempo. Esse ΔTzinho aí é tempo. Então pode ser caloria por segundo, caloria por minuto, pode ser joule por segundo, e se for joule por segundo a gente chama isso de watts, ou watts, tá? Então a potência térmica ou fluxo de calor. Na verdade é uma coincidência aí, né, das grandezas. Mas vamos para frente, gente, vamos falar agora da convecção térmica. A convecção é o segundo processo, esse processo é totalmente diferente da condução. Veja que a convecção agora você tem dá para ver na imagem, né? Movimentação de moléculas. As moléculas elas se movem de fato. Então, moléculas mais densas, né, menos densas, isso a gente vai explicar já na próxima imagem. Mas dá para ver que há um movimento de fato. A molécula sai do lugar, totalmente diferente da condução, percebeu? Condução, a molécula ela não anda, ela vibra, transfere energia para a vizinha. Aqui não. Aqui a molécula ela está se movendo para cima, para baixo, e a gente vai mostrar isso aqui como isso acontece. Então aqui nós temos as características gerais. Em primeiro lugar, então, não acontece nos meios sólidos. É impossível convecção nos meios sólidos, tá bem, galera? Convecção apenas para os meios fluidos. O que significa fluidos? Líquidos e gases. Não acontece convecção nos meios sólidos. Beleza? Então há uma grande diferença entre condução e convecção. Esse processo é o que, por exemplo, explica como é que a água ferve. Né? Quando a gente coloca lá no fogo, é uma chaleira com água, vai fazer o café, que eu adoro tanto. Então, a gente vê observando que há um movimento de fato, né? A água parece que fica borbulhando quando está fervendo. Então, se a gente pudesse colocar ali partículas de isopor pequenininhas, bem levezinhas, talvez você percebesse que elas ficam subindo e descendo, né? Um movimento chamado de correntes de convecção, onde aquelas moléculas menos densas tendem a subir e as mais densas tendem a descer. E esse processo contínuo faz com que a convecção, também diferentemente da condução, o fluido ele se aquece quase que todo por igual, quase todo por igual. Então, como a massa está em movimento, né, há uma certa homogeneidade, uma certa uniformidade do processo de aquecimento, diferente da condução. Lembra que a condução, né, você sempre vai ter uma região um pouco mais quente e transferindo calor para uma região um pouco mais fria. É diferente aqui da convecção. Tá bem claro isso, galera? Então aqui nos meios fluidos. Mas uma observação importante, tanto a condução quanto a convecção, elas não acontecem no vácuo. Vocês perceberam que esses dois processos é obrigatório, é necessário que exista um meio material. Ou seja, para que haja a condução e convecção, você precisa de moléculas. O vácuo não acontecerá nenhum desses dois processos. Beleza? Vamos seguir mais um pouco. Então aqui nós temos exemplos, né, de situações em que ocorre a convecção. Então lembre do ar-condicionado, né? Geralmente o ar-condicionado deve ficar onde?
em cima. Então, se ele está em cima, então o ar, né, ele nos devolve, o aparelho nos devolve um ar mais frio, consequentemente mais denso, e se ele é mais denso, ele tende a descer. As moléculas menos densas vão tender a subir. Então, isso faz com que o processo continue de convecção. Tá beleza, gente? Nas nossas geladeiras, né, geralmente o freezer fica também na parte de cima, pelo mesmo motivo, tá legal? Então, há outros exemplos aqui bem interessantes, né? Nós já falamos, mas eu quero mostrar esse aqui. Isso aqui é na aula de geografia, vocês devem ter lembrado disso, né? Brisa marítima, brisa terrestre, isso tem tudo a ver com convecção, tá certo? Então, depois vocês dêem uma olhada com mais calma nessa imagem, vocês vão ter isso no portal, para que vocês possam acompanhar melhor. Irradiação, vamos lá, não sei se vamos conseguir fazer toda a aula de irradiação nesse momento, mas pelo menos a introdução, a gente conclui isso no outro momento. A irradiação, isso aqui é importante que eu queria chamar a atenção, diferentemente dos outros dois processos, esse aqui é o único que pode ocorrer no vácuo. Agora, atenção. Cássio, então ele só ocorre no vácuo? Não, eu não estou dizendo isso. A irradiação pode ocorrer em qualquer meio, sólido, líquido, gasoso e também no vácuo. Agora, ele é o único que ocorre no vácuo. Por favor, atenção, que em algumas questões vestibulares eles fazem essa pegadinha. Às vezes a galera, né, não consegue separar essa diferençazinha aí. Então aqui vocês estão vendo que o calor do Sol, como é que ele chega até nós aqui na Terra? Ora, o espaço entre Terra e Sol, né, você tem vácuo, um vazio, e a energia chega. Isso aí é chamado, como ela chega até nós? Através de radiação infravermelha, uma radiação eletromagnética chamada de radiação de infravermelho. Ela tem um certo comprimento de onda, isso tudo será aprofundado em outro momento. Mas essa radiação infravermelha chega até a Terra através do vácuo. Ora, é transmissão pura e exclusiva de energia. Lógico que não há transporte de matéria nesse processo também. Tá legal, gente? Então, esse processo você pode perceber ele aqui no nosso dia a dia? Sim, claro, você tem, por exemplo, aquelas lâmpadas incandescentes comuns, né? Ou o forno da sua casa funcionando, e você chega próximo do forno, não precisa nem encostar, você sente, né, aquela energia, radiação infravermelha, quente, pois é. Então aquilo é exatamente esse processo que está acontecendo. Isso acontece no Sol até nós também, através do vácuo. Tá legal, gente? De maneira bem simples é isso aí. Os corpos, nosso corpo emite radiação infravermelha, não apenas o Sol. Então, já costumamos ver esse tipo de imagem, né, em que as regiões, tendendo ali ao vermelho, né, isso aqui é apenas uma cor para destacar, são as regiões do nosso corpo mais quentes, nossa cabeça, região do peito, né, próximo do coração, circulação muito intensa, as regiões mais à extremidade, né, ponta dos dedos, dos pés, uma região mais fria, né, e é verdade. Então, nós emitimos menos radiação por essas regiões, mas o nosso corpo também emite, nós temos o calor próprio, né, nosso metabolismo, consumo de nossos alimentos, eles são, uma das coisas que ele precisa manter o nosso corpo é a temperatura, né, corporal. Bom, enfim, esse seria uma primeira parte da nossa aula. Esse tópico daqui em diante vai ser um outro momento. Eu farei depois outra aulinha para vocês. Então, para finalizar, gente, só relembrando, esse material ele vai estar no portal, tá legal? O material em slides, eu vou deixar para lá para vocês o PDF disso, e também vai ter o material de questões. Então, e já tem gabarito. Então, vocês vão resolvendo, vão desenvolvendo as questões, vocês vão preparando-se para o próximo momento. Me parece que na quarta-feira teremos um momento de plantão. E aí vocês vão tirar as dúvidas desse material e, eventualmente, dúvidas teóricas que vocês também queiram falar sobre esse assunto de hoje. Beleza, galera? Vamos para frente, né? Vamos superar tudo isso. Todos passamos juntos, estamos juntos. Tá bem? Um grande beijo para todos. Saúde, paz. Cuidem-se, cuidem dos seus e ficar em casa. Nesse momento é o que nós podemos fazer para colaborar. Não sair, não é férias, estamos em quarentena, não é isolamento social. Vamos ficar em nossas casas, vamos obedecer. Tá bom, minha galera? Um cheiro no coração. Tchau, até a próxima.